Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é Gabriel Andrade e hoje eu vim trazendo um assunto ele é básico, mas ele é muito interessante quando você começa a entender que o básico fica avançado muito rápido, tá bom? Hoje eu vim trazer para vocês o que é candle, ou candlestick, ou vela japonesa. Os três são a mesma coisa, tá bom? E aí eu trouxe uma pequena apresentação aqui para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Vamos lá, vou passar aqui para vocês. O Candlestick, ele é o quê? Ele é uma outra representação gráfica, tá? Para o gráfico normal, que é esse gráfico aqui de do lado esquerdo, que é o gráfico de linha, tá bom? Esse gráfico de linha, ele sempre vem com pontos, né? Ou ângulos ali onde o preço se modifica. E aí, nesse exemplo aí, eu dei o quê? Uma contagem de tempo qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, e no tempo 1, esse ativo estava valendo 3, no tempo 2 o ativo estava valendo 7, no tempo 3 o ativo estava valendo 2, no tempo 4 o ativo estava valendo 5 e no tempo 5 o ativo estava valendo 4. Aí, se a gente fosse fazer qualquer cálculo aqui, qual é a média, é, tá, o ativo no final desse tempo aqui de 5 qualquer coisa, 5 minutos, 5 horas, esse ativo ele está subindo ou ele está caindo? Para qualquer coisa, qualquer informação que você tenha, que você queira obter desse gráfico aqui, você vai precisar fazer cálculos, e cálculo é muito, muito complicado, principalmente quando você opera com ativos que estão se atualizando tick by tick, ou seja, segundo a segundo. Cada movimento do relógio, esse ativo está se atualizando, tá? Então você teria que sempre inserir um novo valor, a sua informação sempre vai estar atrasada, tá bom? E aí, um, um carinha muito sábio, lá do Japão, na época lá do século XVIII, ainda na bolsa de arroz lá do Japão, ele queria saber quando, adivinhar, né, na verdade, qual o valor que a saca de arroz teria, quanto ela valeria em tanto tempo, em tantos dias. Se ele comprasse hoje estaria mais barato ou se ele comprasse amanhã estaria mais barato? Qual seria a probabilidade? E o nome desse cara é Romamiza Munehisa, desculpa, Roma Munehisa. Esse cara, ele foi incrível, 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 incrível. O que ele fez? Ele mandava os seus servos, né, os seus empregados, irem lá para a bolsa de arroz e eles anotavam o menor valor do dia, o maior valor do dia da saca de arroz, qual o valor, né, qual o preço inicial que foi dado para a saca de arroz naquele dia e qual foi o preço final da saca de arroz. E aí ele transformou isso num gráfico, numa imagem gráfica, que é isso que vocês veem do seu lado direito, esse candle verde aqui. Ó. Esse candle verde, vocês podem ver que ele tem uma parte que é maior, né, na horizontal. Aqui ele é como se fosse um retângulo, né? E tem um risco no meio, né? Esse risco no meio a gente chama de pavio. A parte de cima é o pavio superior, a parte de baixo pavio inferior. E essa parte com uma cor, né, verde, uma cor sólida, é chamado de corpo, tá bom? Esse corpo aqui, ele dá a informação do preço inicial e do preço final do ativo durante aquele tempo. Que é o tempo aqui, nesse exemplo que eu estou dando, é o tempo de 5 tempos. Pode ser 5 minutos, 5 horas, 5 dias, tá bom?
dentro desse tempo aqui, representado em 5 tempos, o corpo representa exatamente onde está apontando. Como ele é um candle verde, quer dizer que o ativo subiu. Então, visualmente, ele já te dá uma informação. Se o candle é verde, quer dizer que o ativo teve o preço, durante esse tempo aqui, o preço desse ativo subiu. Então, já te dá uma informação visual muito boa, tá? Bem diferente desse gráfico à esquerda aí. Esse gráfico da direita aqui, o candle verde, podem ver que a parte inferior do corpo está no 3 e a parte superior do corpo está em 4, ou seja, durante esse tempo, esse ativo ele começou com 3, alguma coisa, valor de 3, e no final desses 5 tempos, ele já estava valendo 4. Então, isso aqui é muito rápido de identificar. É verde, você já sabe que o início é sempre embaixo e o preço final em cima. Tá, Gabriel, mas o que é esse risco aí no meio do candle? Isso aqui é o preço máximo atingido durante esse tempo, e na parte superior é o preço máximo, e na parte inferior é o preço mínimo atingido durante esse tempo. Ou seja, nesse candle aqui, o valor máximo está em 7, ou seja, durante esse período, durante esses 5 tempos, o ativo chegou a valer 7. Tá bom? Ele chegou, em algum momento esse ativo valeu 7, mas no final do tempo a gente sabe que terminou em 4, por causa do corpo do candle. E no pavio inferior, quer dizer que o valor desse ativo chegou a valer 2 alguma coisa. Durante esse tempo aí, esse ativo valeu 2 alguma coisa, porém a gente sabe que no final terminou em 4 por causa do corpo. Beleza? Deu para entender? Vamos para o próximo. Aqui é a mesma coisa, um gráfico de linha do seu lado esquerdo, e mostra exatamente como é que seria representado num gráfico de linhas o ativo no tempo 1 valendo 5, no tempo 2 valendo 7, no tempo 3 valendo 1 e no tempo 4 valendo 4, no tempo 5 valendo 2. Ou seja, visualmente, neste gráfico aqui, a gente consegue, por ser simples e por ter pouca informação, a gente consegue verificar que está em queda, tá? Que o valor do ativo está caindo. Porém, num gráfico cheio de informação, atualizado de segundo a segundo, é muito difícil visualizar isso, gente. Muito difícil, tá? Eu estou falando de queda a longo prazo, tá? Não estou falando de uma queda momentânea, como aconteceu do tempo 2 para o tempo 3. Estou falando durante esse tempo, de 1 a 5, a gente identifica essa queda. Qualquer pessoa desavisada poderia falar, não, mas alguém vende barato, mas valoriza muito depois. Mas a gente vê aqui no final que está em queda. Como que a gente veria que está em queda? No gráfico de candles isso é muito fácil. Olha para o gráfico da direita. O candle vermelho representa um ativo que está com o seu valor desvalorizado, ou seja, está em queda. E nesse candle aqui a gente tem o corpo, que é a parte sólida, esse retângulo, e o máximo e o mínimo representado pelo pavio. Pavio superior, valor máximo, pavio inferior, valor mínimo. Ou seja, durante esse tempo de 1 a 5 tempos, se a gente pegar a parte superior desse candle aqui, a gente vai perceber que ele está em 5. Como ele é um candle vermelho, quer dizer que esse foi o valor inicial durante esse tempo de 5 tempos. Ou seja, logo no início, quando começou esse tempo aqui, de 1 a 5, o ativo já estava valendo 5 alguma coisa. E aí a gente vê a parte inferior desse candle vermelho está em 2,
ou seja, no final do período de 1 a 5, esse ativo estava valendo 2. No minuto, vamos dar um exemplo, no minuto 1 estava valendo 5, no minuto 5 estava valendo 2. Deu para entender? A queda é muito fácil visualizar essa informação. Foi muito revolucionário isso, porque você olhava os gráficos e você via exatamente a informação que você queria de uma forma muito instantânea. Tá? Era quase que instantâneo você identificar todas as informações que você precisava para operar. E aí, eu falo para vocês uma curiosidade. Esse Roman Munehreza, ele conseguiu, é dito, né, que ele conseguiu adivinhar 100 candles assim, em sequência. Ele adivinhou 100 candles em sequência. Eu não estou falando para vocês que ele adivinhou o preço exato, mas provavelmente ele adivinhou se o candle ia ser vermelho ou se ia ser verde, ou seja, se o ativo ia valorizar ou se o ativo ia desvalorizar. Ele conseguiu acertar 100 candles de uma vez e ele estava trabalhando num gráfico diário, tá bom? Agora vamos voltar aqui no nosso candle vermelho, um candle de desvalorização, um candle de queda, um candle de venda, tá bom? E aí a gente verifica aqui, o pavio superior está lá em 7, ou seja, em algum momento do tempo 1 ao tempo 5, esse ativo valeu 7 alguma coisa, tá bom? E o pavio inferior, apontando aqui na altura do 1, em algum momento esse ativo valeu 1 alguma coisa, tá bom? Aqui vocês podem ver o verde, ele sempre tem um sentido de baixo para cima, ou seja, o valor inicial do ativo, né, durante esse período que está representando o candle é na parte de baixo e o valor final na parte de cima. Ao contrário do candle vermelho. O candle vermelho começa em cima e termina embaixo, tá bom? Agora a gente vai ver aqui, ó, na prática. Aqui no nosso gráfico aqui. Aqui eu estou num gráfico de 1 hora, tá? No gráfico de velas. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de linha para vocês verem. Olha só que doideira. Olha só que doideira. É muita informação, gente. É muita informação. Aqui a gente consegue ver que está subindo, né? Mas a gente não consegue identificar de forma visual qual preço ele poderia ter. Qual preço que esse gráfico poderia ter no futuro? A gente não sabe. A gente teria que verificar os valores de cada pontinho desse, fazer cálculos mirabolantes e mesmo assim a gente sempre estaria muito atrás, porque o gráfico ele é atualizado tick by tick, ou seja, segundo a segundo. Agora vamos colocar lá no gráfico de velas. Gente, isso aqui é muito fácil de ver. Muito fácil de ver mesmo. Você já sabe perfeitamente o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Às 20 horas do dia 3, esse ativo aqui, ele começou com essa paridade aqui no caso, tá? Essa paridade começou com um valor de troca aí de 0,76955. Você pode ver do seu lado direito aqui, ó. Tá bom? Coloca o mouse aqui, logo no início. Ou você vê aqui do canto inferior esquerdo aqui, tá bom? Você consegue ver, ó. Mínimo. O mínimo desse candle foi 76,914. 0,76914. O máximo foi 77,143. 0,77143. O candle abriu com 0,76955 e fechou
em 0,77113. Ou seja, teve uma alta, né? Teve uma valorização. A gente conseguiria já ver isso de cara, que houve uma valorização gigante pelo tamanho do candle e pela cor dele, que é verde. Agora vamos passar para a hora seguinte, 21 horas do dia 3, o candle vermelho abriu em 0,77113, que foi o final do candle anterior, e teve uma desvalorização gigantesca até o ativo, né, ter a taxa de troca dele em o fechamento desse candle foi 0,76869. E temos os pavis, né? O preço máximo e o preço mínimo. Gente, isso aqui, para a época, era ultra revolucionário. E hoje ainda é ultra revolucionário. Porque visualmente você já vê todas as informações que você precisa. Ah, Gabriel, tá bom. Eu já entendi mais ou menos aí o que aconteceu. Tá, mas aí, por que é tão revolucionário? A gente consegue fazer cálculos usando ferramentas gráficas com isso aqui. Como assim, Gabriel? Vou mostrar para vocês. Ó. Se você pegar aqui uma linha de tendência, tá bom? E colocar aqui, ó, de forma que pegue todos os candles, tá bom? Essa é uma das formas de se fazer isso, tá? Só estou mostrando. Se você pegar uma linha de tendência e atravessar todos os candles de uma forma que todos eles toquem nessa linha pelo menos uma vez, você vai saber o limite, talvez, do que se possa fazer. Durante esse período aqui de 4 horas, olha só, gente, durante esse período de 4 horas, digamos que você começou a olhar esse ativo às 2 da manhã do dia 4. 3 da manhã você ainda estava olhando. 4 da manhã você traçou. Você já traçou essa linha aqui, ó. Imagina. Às 5 da manhã, esse candle aqui, de 5 da manhã, de 1 hora, bateu na linha e voltou. Percebeu agora? Você consegue prever mais ou menos o valor do ativo usando ferramentas gráficas? Esse candle aqui das 6 horas da manhã, então, nem se fala, né? Começou numa alta e terminou numa queda e o valor mínimo nem chegou na linha. E aqui a gente teve um rompimento, né, um pequeno rompimento da linha, e depois desse rompimento da linha a gente já descarta essa linha por conta de que já não segue aquele padrão. É como se fosse um cálculo de FX, né? Aquele tem que seguir essa regra. Se não seguiu a regra, a gente descarta a regra e já cria uma nova regra, porque nesse conjunto aqui, esses dados já não se inserem mais. E aí a gente começa a olhar aqui. Gente, vamos pegar aqui, ó, uma linha horizontal. Aí a gente começa a pegar aqui, ó. De forma que a maioria dos candles toquem nessa linha. Olha isso aqui. Esse candle aqui bateu na linha, desceu muito, mas voltou no candle seguinte, ou seja, teve uma valorização. Quer dizer que essa área aqui, essa área é um limite dos compradores e dos vendedores. Os vendedores, se eles ultrapassarem esse limite, os compradores vão comprar o ativo novamente. Tá bom? Por quê? Porque o ativo fica muito barato. Mas isso aí é um papo para outro vídeo. Vamos focar aqui nos candles. E aqui, ó, você pode ver que todos os outros candles batem nesse ativo, mas respeitam essa área, desculpa. Essa área aqui, essa linha que a gente traçou, todos eles respeitam. Por quê?
Porque você identificou uma zona sensível, uma zona de flip, como o pessoal da Bolsa de Valores fala. Isso aqui é muito poderoso, gente. Você traçar uma linha dessa daqui e você operar depois, você vai saber que as chances de você adivinhar o valor desse ativo aqui são muito grandes mesmo, tá bom? E vamos lá. Temos uma outra ferramenta chamada linhas de Fibonacci. Você pega aqui, ó, na sua alta, uma alta bem alta anterior, antes de uma grande queda. Logo depois de uma grande queda, tá vendo? Teve uma queda, subiu de novo. Na máxima dessa alta você clica e desce para uma próxima queda. Essa aqui é uma próxima queda. E a gente começa a identificar, olha que interessante. Às 4h22, perdão, às 22 horas do dia 4, esse ativo bateu na linha 38, ou seja, chegou a valer quase que mais do que essa linha 38 representa aqui da linha de Fibonacci, e voltou, ou seja, respeitou essa linha aqui. A gente chama isso de retração do preço. E quem opera retração sabe que isso funciona muito bem. Claro que é uma vez, você fez isso com ativo, você já identificou, ele retraiu, a probabilidade de ter uma nova retração é baixa, né? Nessa mesma linha, então a gente continua observando o preço. Na linha 50, existe a probabilidade de ter uma retração novamente. Na linha 61.8, outra retração. Lógico que isso tem que ser calculado. Você não vai usar só a ferramenta de Fibonacci, você vai usar essa projeção aqui, você vai usar essas linhas de áreas sensíveis. Tudo em conjunto para que você siga, né? Você consiga identificar os preços. Tá vendo aqui, ó? Estou identificando uma outra linha sensível, ó, uma outra área sensível aqui, ó. Bateu, voltou no candle seguinte, ó, nem chegou, aqui bateu também voltou, porque aqui é o mínimo e o preço final foi bem acima da linha. Aqui também bateu, voltou, bateu, voltou. Então você começa a identificar que se você começa a utilizar várias ferramentas gráficas para você operar, você aumenta suas chances de win, você aumenta suas chances de conseguir o seu profit, né? Ou seja, de lucrar. E aí, todas essas ferramentas gráficas só foram possíveis porque foi inventado o gráfico de candles. Olha que incrível isso, gente. Isso é muito incrível. Sério mesmo, é revolucionário. Outra coisa, além de a gente ter essa possibilidade de fazer cálculos matemáticos usando ferramentas gráficas por conta do gráfico de candles, a gente ainda tem como identificar psicologicamente como os vendedores e os compradores do ativo vão se comportar. Um exemplo, esse candle aqui das 13 horas do dia 4, estava uma venda muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. No candle seguinte, ou seja, na próxima hora, os compradores acharam que o ativo, que essa paridade estava muito barato. Então, o que aconteceu? Eles começaram a comprar esta moeda, eles começaram a trocar de moeda, né, de dólar para dólar americano para dólar australiano, e o valor da moeda australiana começou a aumentar. Está percebendo isso? Mas verificam mais de perto. Vamos verificar mais de perto. Esse candle aqui, ele em algum momento ele veio até aqui embaixo. Gente, ele valeu muito, muito pouco. E os compradores começaram a comprar até que eles sobrepujaram os vendedores. Ou seja, em algum momento dessa hora aqui, esse candle foi todo vermelho. Ele estava vermelho até aqui embaixo, gente. E ele voltou isso tudo. E quando voltou isso tudo,
ele fechou com um valor em positivo, ou seja, teve uma valorização dessa moeda, né? Isso aqui denota o quê? Uma valorização da moeda. E aí a gente tem um padrão, que é o padrão martelo, tá? Depois de uma grande queda, você identifica um martelo onde o pavio inferior é 2 vezes maior que o corpo do candle. Na hora seguinte, vocês percebem o quê? Que existiu uma valorização maior do que o candle anterior. Olha só, a gente consegue identificar padrões de comportamento dos compradores e vendedores utilizando esse gráfico de velas. Cara, isso aqui realmente é muito revolucionário, tá bom? Deu para entender mais ou menos um pouquinho como é que funciona o candle e por que você deveria usar esse candle? Por que você deveria usar esse gráfico? Porque você consegue utilizar ferramentas matemáticas de forma gráfica e você consegue identificar comportamentos. Isso aqui aumenta muito a sua chance de operar ativos, não importa quais ativos sejam, se for uma paridade como opções binárias, ou se for um ativo da Bolsa de Valores, um papel mesmo de ações, ou se for um fundo imobiliário, vocês vão conseguir identificar padrões de comportamento e quanto mais você operar um ativo só, mais familiarizado com o comportamento dos compradores e vendedores você vai ficar, tá bom? Aqui a gente está no gráfico de 1 hora, ou seja, cada candle desse vale 1 hora. A gente só pode operar em 1 hora? Não. Esse também é outro aspecto muito maneiro. Por quê? Você clica aqui e escolhe o período da vela, ou seja, cada vela dessa aqui está representando 1 hora dos valores que esse ativo já teve. Agora, se a gente colocar aqui em 1 minuto, cada candle desse vai representar 1 minuto dessa hora. 1 minuto. Olha só isso, gente. Eu vou limpar a tela para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o candle de 1 hora. Eu vou isolar ele para vocês, ó. Vou colocar uma linha aqui, ó, vertical. 2 linhas verticais, representando esse tempo aqui. Esse tempo de 1 hora aqui. Agora eu vou colocar nos candles de 1 minuto. Olha a quantidade de candles. Você vê quantos minutos tem 1 hora? 60. Então aqui vamos ter 60 candles. Cada candle representando 1 minuto de tempo e valor desse ativo aqui. E aí você consegue ver que você pode operar em tempos menores ou em tempos maiores, tá bom? E se você ainda combinar a sua análise de tempos menores com tempos maiores sempre tem prioridade, tá bom? Então, se a gente pegasse aqui em 1 hora aqui, a gente identificou esse padrão aqui, ó, esse padrão aqui de martelo. Identificamos o padrão de martelo, tá bom? Agora eu vou colocar no gráfico de 1 minuto. No minuto das 13 horas, a gente sabe, porque a gente identificou de uma maneira macro, ou seja, lá no gráfico superior, o gráfico de 1 hora, a gente identificou que esse conjunto de candles aqui é um martelo muito forte, com quase pavio superior zero, quase zero pavio superior. Então é um candle muito forte, ou seja, durante essa 1 hora aqui, a gente vai esperar o quê? Uma valorização desse ativo aqui. Ou seja, mais candles verdes do que vermelhos. Ou candles verdes bem maiores do que os candles vermelhos. E que foi
isso que aconteceu em alguns períodos, como aqui, ó. Aqui teve 3 minutos de candles muito grandes e 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos de 6 minutos de candles vermelhos bem pequenos. Uma pequena desvalorização durante 6 minutos, teve uma alta de 1 minuto, desvalorização de 2 minutos, mas no final do período é nítido que você vê uma alta. Ou seja, se você quiser fazer essa análise, pode fazer aí no seu gráfico, no final desse período aqui de 1 hora, praticamente, você vê que temos uma alta. Começa aqui e termina aqui. Ou seja, um verde mais escuro, um verde mais claro. Aqui, começa aqui o candle e termina aqui, no último candle, de 15,59. Ou seja, houve uma valorização, mesmo que tenha tido valorizações pequenas dentro desse período. Se você operou durante 1 hora, é bem provável que você tenha tido o win, ou seja, você conseguiu verificar que mesmo com pequenas quedas durante o período, não ia desvalorizar, ia valorizar, ia sempre subir esse preço, tá bom? Pessoal, é isso aí, espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo aí pelos canais, pelos links que eu colocar aí, deixe suas dúvidas nos comentários, eu prometo responder o mais breve possível, tá bom? E é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.